E aí, partindo para um novo momento, agora, estamos aí na área para poder compartilhar conteúdos, superar desafios, não é verdade? Porque, por que não? Uma mulher de 50 anos aí, gerar conteúdos na internet, gerar conteúdos de valor, para quem realmente, de fato, tem buscado conteúdos de valores, não é verdade? Então, estamos aí saindo do off e entrando para o mundo do on, para a era digital. Eu vou começar esse canal contando a história de uma mulher que sempre me inspirou, Abigail. Abigail, ela era esposa de Nabal. Nabal era conhecido como um homem rude e muito mau. Eles eram muito ricos, possuíam bastantes riquezas, moravam próximo ao deserto. Quem passeava sempre por lá, quem estava nas redondezas, numa certa ocasião, era guerreiros. Mais de 400 guerreiros, homens que eram destemidos, que partiam para a guerra para vencer e não voltavam atrás, a não ser que dê cabo dos seus inimigos, homens que empunhavam as suas espadas e lutavam tanto até que as espadas ficavam agarradas em suas mãos. Homens guerreiros que viviam nas cavernas. Quem eram esses? Os valentes de Davi. E quem era o líder? Davi, aquele que matou o gigante, aquele que esteve dizendo que nenhum filisteu é suficientemente forte para derrotar o Deus de Israel. É esse. E Davi atravessou na história de Abigail. Por quê? Porque em determinado momento eles estavam no deserto, saindo de guerras, e ele começou. Eles iriam passar pelas vinhas de Nabal, pelas terras de Nabal, e enviou mensageiros. Davi enviou mensageiros para que Nabal aceitasse os seus homens, acolhesse os seus homens, desse algo de comer para eles, lembrando que os homens de guerra lá no deserto, eles tinham protegido os tosqueadores, os servos de Nabal, que iriam tosquear as ovelhas. Então, como Davi e os seus homens deram proteção para os servos de Nabal, era justo que Nabal fizesse também esse acolhimento aos homens de Davi. Mas o que Nabal fez? Ele mandou os mensageiros dizer para Davi: eu não te conheço. Aliás, quem é Davi e quem é esse filho de Jessé? Eu não os conheço. Podem ser alguns andarilhos qualquer, alguns bárbaros qualquer. Não, eu não darei nada, não darei acolhimento, não darei alimento. E ponto final. Só que um dos servos destes tosqueadores que foram acolhidos por Davi, ele ouviu Nabal negando acolhimento para Davi e correu para quem? Para a mulher sábia. Eu esqueci de dizer que, enquanto Nabal era rude, a Bíblia menciona que Abigail era sábia e bonita. Era inteligente. Então, o servo correu para Abigail e Abigail correu para toda a casa, todos os servos, pediu para preparar os melhores alimentos, muito alimento, alimento que sobejasse, e pediu para prepará-la para ela ir de encontro a Davi. Quando ela vai, já encontra Davi no meio do caminho, já pronto para destruir a casa de Nabal. Por quê? Porque Davi disse com seus homens: este homem é injusto e mau. Ele negou para nós o bem que nós fizemos. Ele está pagando com o mal e nós vamos vingar isso. Eles saíram embrutecidos. Por quê? Porque eram homens que estavam voltando de guerra, homens que estavam com a necessidade de alimento, com a necessidade de acolhimento. E este homem
O único que poderia ajudar, o único homem rico da região que poderia ajudar esses guerreiros, ele negou. Não só negou acolher estes homens, como negou reconhecer a identidade de Davi, sendo que Davi foi reconhecido por todos, desde a sua façanha, com, desde quando ele matou o gigante, o filisteu. Enfim, aí eu quero voltar para Abigail. Abigail, uma mulher que chegou, se prostrou diante de Davi, encontrou com ele no caminho, se prostrou diante dele, com todas as ofertas, né, que os servos estavam levando. Ela chegou e pediu humildemente perdão para Davi, reconhecendo que ela era a culpada, se posicionando como culpada à frente do seu marido, porque ela disse que não estava atenta para este acontecimento, que Davi iria passar por lá. Então, ela pediu perdão para Davi. Além disso, pediu que Davi considerasse não só o perdão dela, mas considerasse que o ato dele seria um ato de vingança pessoal e que isso não lhe cabia bem, já que ele seria reconhecido como rei e como um líder de Israel. Pois bem, depois eu conto o restante, porque já estou no limite do meu vídeo, mas quer saber mais? No próximo vídeo eu te conto. Um beijo.